A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, interior de São Paulo. Também ministro aulas na Escola Bíblica Dominical. Sou professor também do CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. E hoje estamos aqui para tratar um assunto bem interessante da nossa revista, a lição de número 13. Ela tem como título O Propósito de Missões. Então, antes de nós entrarmos no nosso conteúdo, gostaria de pedir a vocês que deixasse o seu like, vocês que já conhecem o nosso trabalho, sabem da nossa responsabilidade, sabem da nossa dedicação em transmitir um conteúdo com qualidade e responsabilidade, gostaria de pedir a vocês, deixe o seu like, deixe o seu comentário, faça um comentário, aponte um ponto que eu não abordei, que você acha interessante, ou seja, deixe o seu comentário, isso é muito importante, tá bom? E desde já eu quero agradecer pela vida de todos aqueles que estão chegando ao nosso canal. São pessoas novas que estão vindo aí da primeira, segunda, terceira semanas atrás, né? E são pessoas que estão agregando muito. O nosso canal está crescendo cada dia mais. Mas isso só é alcançado mediante a aceitação de vocês, ou seja, a inscrição de vocês para o nosso canal. Então isso é muito importante, o nosso canal a cada dia está evoluindo, ok? Então vamos lá. Dentro do nosso textuário, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, vamos dividir aqui o versículo em três partes. Primeira parte, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Essa é a primeira parte. A segunda parte, pois me é imposta essa obrigação. Segunda parte. A terceira e última parte do versículo. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Então, o que é que esse versículo quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: eu não posso e eu não tenho o direito de ficar orgulhoso. Por que Paulo não tem e ele não deve ficar orgulhoso? O fato dele não ter direito de ficar orgulhoso, pois pregar o evangelho não é um privilégio. Paulo entende essa questão e ele classifica o evangelho não como um privilégio, mas uma obrigação de todos. Ou seja, pregar o evangelho não é o privilégio de poucos, mas a obrigação de todos. Quero repetir, pregar o evangelho não é o privilégio de poucos, mas a obrigação de todos. Porque Paulo sente que isso não é uma dádiva especial dada a um grupo, a uma pessoa ou a uma igreja. É uma dádiva, uma bênção e ao mesmo tempo uma obrigação que todos preguem o evangelho, ok? Então aqui na verdade prática tem outra bela interpretação aqui também. Pregar o evangelho a toda criatura, ponto, não é uma opção. Segundo ponto. Terceiro ponto, mais uma imposição divina. Como é que nós vamos trabalhar essa questão da verdade prática? Com dois paralelos, ou seja, opção e imposição. Quando nós falamos de evangelho, quando nós falamos de anúncio, de pregação, olha para você ver. Quando eu trabalho com a questão da opção, a opção ela atende aos meus critérios, é uma opção. A minha vontade, a minha disposição, o meu tempo e depende
depende das circunstâncias em que eu estiver e que eu me envolver. Então, levando em consideração a opção, o evangelho, anunciar o evangelho não é uma opção, ok? Mas quando o autor fala que aqui na verdade prática é uma questão de imposição, quando nós pegamos a questão da imposição, nós conseguimos entender essa dinâmica do anunciar o evangelho. Por quê? A imposição viola os meus princípios. Ela viola os meus princípios. A minha liberdade, ela impõe sobre mim um jugo que não pertence a mim, tá? Pertence a Cristo. E é Ele que impõe esse jugo sobre nós. Talvez nós não paramos para analisar isso. De que anunciar o evangelho, a obrigação de anunciar o evangelho, essa imposição, o ide de Jesus, é o quê? É uma determinação, é uma ordenança. Então, como é uma ordenância, há uma imposição a todos os crentes, independente da sua idade, independente do seu sexo, independente da sua posição eclesiástica e social. Pregar o evangelho é uma ordenança de Cristo. Então, fere o nosso princípio e também as nossas liberdades, porque nós queremos fazer uma coisa e Jesus fala, não, você tem que fazer assim, porque nós estamos na posição de servos, ok? Então, olha para você ver que importantíssimo é essa colocação do autor sobre opção e imposição. No livro de Apocalipse, capítulo 5, do 9 ao 14, a leitura bíblica em classe, você vai ver que vai do versículo 9 até o versículo 14. Nós não vamos aprofundar, até porque o nosso texto não vai trabalhar com revelações, tá bom? O que nós podemos destacar aqui para a gente entender a conotação que o autor faz com o Apocalipse é que o capítulo 5, que é apresentado para nós aqui, do versículo 8 até o versículo 14, nós vamos ver quando o cordeiro pegou o rolo. Quem é digno de desatar os selos, né? E também abrir o livro, o pergaminho, o rolo. Ou seja, nesse episódio, nós vamos ver as 4 criaturas viventes e os 24 anciões. Esses 24 anciões se prostraram diante dele, tá? Quem? Aquele que é digno de abrir o livro, né? O rolo. Os anciões tinham harpas e salvas de ouro, cheios de incenso. Então, essa é a característica do episódio que envolve capítulo 5 de Apocalipse. E dentro do capítulo 5, nós vemos um hino de adoração a Cristo. Aonde está embutido esse hino? No versículo 9, quando começa, digno és de tomar o livro, e vai do versículo 9 até o versículo 10. Depois, tem outra parte do hino que vai do versículo 12, tá bom? Que começa com, digno é o cordeiro que foi morto. Então, esse paralelo que o autor faz com a revista, ele é interessante, porque fala da compra nossa para Deus, tá bom? E também vai falar sobre o sacrifício de Cristo e a sua obra vicária, né? Digno é o cordeiro que foi morto e de receber o poder, riqueza, soberania e força, e honra e glória, e ações de graças. Então você vai ver esse paralelo que nós vamos trabalhar aqui um pouquinho, tá bom? Vamos lá para a nossa introdução. Dentro da introdução o autor vai dizer: o propósito da Igreja de Cristo no mundo é proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. Outro ponto que ele aborda é que a missão da igreja envolve um propósito global, tá bom? Porque quando nós analisamos Apocalipse 5, nós vamos ver isso. Porque ele compraste para Deus não somente um povo, uma etnia, um clã, um grupo de pessoas, um continente, não. Ele vai comprar homens de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação, ok? E aqui o autor vai falar, deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem. Ok, nós aqui estamos falando dessa mensagem, dessa pregação.
E dessa pregação, o que se resume ela? Primeiro ponto que nós já estudamos em outras aulas. Primeiro, proclamação pública do Evangelho. Ele tem que chegar em todos os lugares possíveis da terra. Lugares possíveis e impossíveis. Segundo ponto, a formação permanente de novos convertidos. Essa é o segundo maior desafio, o segundo maior propósito. Primeiro, pregar o Evangelho de forma pública. Segundo, formar permanentemente novos convertidos, ou seja, não existe um limite de novos convertidos ou um limite de cada ambiente. Não, isso é progressivo. A evangelização e discipulado é algo que está interligado, não existe evangelização sem discipulado e não existe discipulado sem haver a evangelização. Elas são concomitantes. Último ponto, mensagem clara e objetiva. Toda igreja, todo ministério, todo tipo de organização religiosa existe a sua teologia ou deveria existir. Deveria existir princípios básicos dentro da teologia que definem as características e a crença daquela igreja ou daquela denominação. Fato é que quando nós falamos de proclamação pública, de proclamação do Evangelho, essa teologia ela deve ser um pouco deixada de lado, os seus critérios mais difíceis, mais complicados, e a mensagem que é pregada e anunciada a esses receptores, ela deve ser muito clara e muito objetiva. Então, quando nós falamos de conteúdo dessa mensagem, ela é sendo clara e objetiva, ela tem que ter alguns atributos e algumas considerações. Por exemplo, não pode faltar numa mensagem evangelística a presença, a função, o papel de Deus. Ele é primordial para qualquer evangelização. Se define um padrão através da imagem e da pessoa de Deus. Segundo, não existe mensagem evangelística sem a palavra, pessoa e obra de Jesus. Terceiro ponto, não existe mensagem evangelística sem a pessoa, a obra do Espírito Santo. Ou seja, não podemos falar de obra evangelística sem citar, por exemplo, o mal. Sem citar, por exemplo, o pecado que invadiu a humanidade. Não podemos falar de mensagem evangelística sem tocar no termo arrependimento. Não tem como essa mensagem livre, leve e solta que não exige comprometimento e mudança de vida, mudança de mente, metanoia, né, que é mudança de rumo, mudança de pensamento. Não existe evangelho sem isso. E outra, não existe mensagem evangelística sem conversão, ou seja, a mudança de direção. Você estava indo direto para o abismo, mas houve uma conversão, uma mudança de mente, ok? Então, aqui nós vamos ver esse ponto interessante. Nós já vamos falar aqui sobre o tópico de número 1, o alvo da obra missionária, o fundamento da realidade salvífica. O livro de Apocalipse é possível perceber o propósito de Deus em redimir a humanidade. O capítulo 5 há o relato de uma grande multidão de pessoas redimidas, ok? Então, Jesus, ele fundou, na verdade, um grande e vasto império espiritual. E com isso nós vamos ver que ele transformou a vida humana em um serviço sacerdotal e com uma dignidade real. Olha para você ver. Quando nós olhamos para o versículo 10, nós vemos isto. E para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, essa questão aqui, ela é muito interessante, porque justamente esse império espiritual que Jesus inaugurou transforma essa vida humana fadítica, essa vida humana desprezível, essa vida humana deplorável, em um estado de decomposição espiritual, em um amplo serviço sacerdotal, pessoas transformadas, pessoas redimidas. E com isso,
traz para si uma dignidade real. Quando você vê a figura, a presença e a obra de um rei, é como se você tivesse olhado para um cristão transformado, que tem a sua dignidade, a sua honra, tem o seu respeito, admiração, ou seja, os atributos universais, os atributos que foram intrínsecos no ser humano no princípio da criação, eles são restaurados novamente. E a posição que o cristão se sente é como se ele fosse um rei e um sacerdote dentro desse reino espiritual. Então, no livro de Apocalipse, Jesus revela a conclusão da longa jornada e o destino dessa humanidade. Então, olha que beleza, olha que magnífico isso, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que acontece aqui é que nós nos colocamos através dessa conversão, através dessa aceitação, dessa mudança de vida, Jesus nos coloca, na verdade, como eu disse aqui, a questão do rei, da dignidade do rei e o serviço sacerdotal, numa nova condição e numa nova posição, ok? Então, vamos lá. Então, porque foste comprado, né, foste morto, e o teu sangue compraste para Deus. Então nós vamos ver isso no versículo 10. E para o nosso Deus fizeste reis e sacerdote. Por quê? Por que ele fizeste reis e sacerdote? Justamente porque ele já comprou todos os povos, de toda língua, povo, nação, enfim. E com isso ele faz desse povo e os coloca em uma nova condição e também numa nova posição, porque ele comprou e ele coloca aonde ele quiser, ok? E vamos lá então. Aqui dentro da questão do um propósito global, em Mateus 28, né, você vai ver o princípio universal de nossa missão. Ou seja, quando nós falamos, olha para você, vou falar algo para você aqui muito interessante. Quando a Bíblia vai dizer, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, na verdade, o que nós estamos fazendo é ir atrás daqueles que já foram pagos. Olha para você ver, nós não trabalhamos com uma teologia calvinista que define que uns são salvos e outros não. Uns merecem a salvação e outros não, porque desde a fundação do mundo, uns já foram selecionados para a perdição e outros foram selecionados para a glorificação eterna, né? E a morada com Cristo eterna. Na verdade, nós estamos indo atrás daqueles que já estão pagos. Então, nós estamos apenas cumprindo o papel de resgate dessas almas que foram oprimidas, aprisionadas, e dessas almas que já foram, de certa forma, colocadas em situação complicada e difícil, e elas não conseguem sair dessa situação. E daí nós fazemos o papel do resgate dessas almas, dessas pessoas que já foram pagas, para trazer a uma nova vida e uma nova realidade. Dentro dessa questão aqui, Mateus 28, nós falamos sobre isso, né, em outras aulas. Eu só queria recapitular, porque a nossa carta magna de evangelismo é Mateus 28, do 18 ao 20. Nós lemos ele aqui. A segunda grande comissão, a primeira carta magna é Mateus 28, que é a primeira grande comissão. Na segunda grande comissão é João 20, do 21 ao 23. Nós temos ainda uma terceira grande comissão, que é Lucas 24, do 44 ao 49, paralelo a Atos 1, versículo 3 ao 8. Aí quando nós paramos, nós falamos isso lá na primeira aula, se não me falha a memória. Marcos 16, do 9 ao 20, que eu acho que foi o texto que o autor iniciou. Na verdade, Marcos 16, ele é um texto recebido, ou é um texto que tem um final alongado ou ampliado. Com isso, sugere que esse texto foi extraído, né, de Lucas, Atos ou Mateus, tá bom? Então, esse contexto nós falamos lá na lição de número 1 e também na lição de número 4, ok? Então, vamos aqui. Essa noção de universalidade ou totalidade relacionada ao alcance do Evangelho nos responsabiliza como parte integrante desse poderoso e grandioso projeto. Apocalipse 5, versículo de número 9, compraste para Deus
homens de toda tribo, língua, povo e nação. Ele não fala de quem ele comprou. O texto fala para quem ele comprou. É diferente, ok? Então vamos lá. Entendendo todo esse contexto, vamos aqui para o tópico 2. Pregar o evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Qual é a nossa disposição? Aqui tem 2, 4, 6, 7 perguntas para nós respondermos aqui internamente. Como está a nossa disposição? Você sabia que a vinda do Senhor tem a ver com a execução dessa ordenança? O que temos feito em prol do reino? Teremos formado obreiros suficientes? E os jovens crentes, né? E se a igreja não atender ao apelo divino? Tá? Então, são 7 questões, 7 perguntas colocadas aqui para que nós possamos fazer uma reflexão aqui, tá bom? Então, dentro dessa questão, o perfil do vocacionado, nós falamos isso em outras aulas, lá na lição de número 6, que encaixa muito com todo o perfil que é apresentado aqui no tópico 2, subtópico de número 1. E lá naquela questão, principalmente quando ele pergunta, temos formado obreiros? O que nós temos feito? Né? Como está a nossa disposição? Fala de preparação, fala de escolha, fala de encaminhamento, fala de cuidado. Ou seja, dentro da lição de número 6, nós falamos um pouco sobre isso. Eu queria recapitular porque bate muito com essa questão aqui. Primeiro, lá na lição 6, tópico 3, subtópico de número 4, tem algumas características ali de obreiros que são escolhidos. Primeiro, ele deve ser escolhido por Deus, isso é fato, fazer a obra de Deus e não ser chamado por Deus é algo contraditório, tá bom? 2, não ser neófito, e o texto lá ainda vai dizer que ele vai usar o texto, me fugiu a memória aqui, mas acho que é Timóteo, para não ser neófito, para ele não se gloriar, tá bom? O 3, cheio do Espírito Santo. O 4, ser reconhecido pela igreja, por isso que tem a ideia de ter uma igreja, ter um pastor. A pessoa ela precisa ter referências, tá bom? E uma dessas referências é a própria igreja. Ser aprovado nas tarefas locais, isso é fato, tá bom? Não é aquelas tarefas mirabolantes de pegadinha que fazia-se antigamente, não. É ser provado no dia a dia, o seu trabalho voluntário dentro da igreja, a sua disposição para fazer alguma coisa. Isso tudo é observado e deve ser observado tanto pelo pastor quanto pela própria igreja, tá bom? 6. Estar preparado espiritualmente, intelectualmente, psicologicamente e transculturalmente. Então, esses 6 pontos aqui foram abordados lá na lição de número 6 e eu fiz questão de trazer aqui novamente, porque se encaixa muito com a questão de qual é a nossa posição e as 7 perguntas que são levantadas aqui. Porque eu tenho características de obreiros que são chamados, capacitados, orientados e enviados para determinadas missões, sejam locais, sejam fora, tá bom? Então, o que deve acontecer? Deve ter a função. Qual é a função desses capacitados, desses orientados, desses chamados? Eles devem ter a função de proclamar o evangelho, tá bom? Discipular os novos convertidos, tornando-os seguidores de Cristo. E também tem a responsabilidade de integrá-los espiritualmente e socialmente na igreja local, ok? Então, isso são pontos importantíssimos aqui. Então, Deus quer usar cada crente. Isso é fato, Ele quer usar cada crente. Todo cristão deve estar pronto para ir e fazer o trabalho missionário. Até pelo fato do autor já trabalhar com a lição de fazedores de tendas, que você pode usar a própria profissão para fazer um trabalho social, um trabalho voluntário, que tenha características evangelísticas. Então você pode, através do seu trabalho, fazer a obra de Deus em determinados locais que o próprio autor diz que o evangelho não consegue chegar, mas o seu trabalho chega. Então, de alguma forma, o evangelho vai junto. Então, essas características do trabalho pessoal são importantes. Ele usou, por exemplo, Paulo, que era fazedor
de tendas. Então, grandes desafios são lançados aos moradores do campo, da cidade, os estudantes, as casas de orfanatos, lares de idosos, os próprios profissionais do trabalho, trabalhos com deficientes físicos, com prostitutas, com homossexuais, dependentes químicos, moradores de rua e etc. Também tem hospitais, presídios, albergues, nós temos ilhas, aldeias, praças, eventos em gerais e etc. Então você tem um vasto campo que você pode trabalhar de alguma forma. Use o seu talento, use a sua capacidade, use a sua inteligência. Eu lembro que nessa aula nós falamos muito sobre escolher muito bem os seus obreiros para trabalhar em determinada função dentro da igreja. Se você tem um obreiro que ele é um expert em finanças, ele é a pessoa certa. É óbvio que mediante uma escolha, oração e tudo mais, para trabalhar com as contas da sua igreja, trabalhar com as contas de um departamento, é uma pessoa mais centrada, você tem uma função para esse obreiro. Se ele é uma pessoa mais criativa, ele gosta de criar, usa ele em algum departamento interessante. Enfim, você tem a capacidade intelectual de cada pessoa dentro da igreja em benefício do reino. Isso é importante, sem dúvidas nenhuma, tá bom? Então é importante que esse líder analise cada pessoa. Não analise só a pessoa. Analise a profissão que essa pessoa exerce. E pode ter certeza que essa pessoa vai ser muito bem sucedida nesse cargo que você colocar ela, ok? Então vamos lá, o subtópico de número 2, pois me imposta essa obrigação. Aqui o autor deixa bem claro: ai de mim se não pregar o evangelho. Tem dois sentidos claros. Primeiro, a obrigação, e o segundo, a punição. Ok? Então você vai ver aqui que lá no textual nós falamos sobre isso, tá bom? Lá no comecinho da aula nós falamos que dentro dessa questão da obrigação e da punição, nós temos a ideia de Paulo, que ele não pode e não tem o direito de ficar orgulhoso, pois ele prega esse evangelho entendendo que isso não é um privilégio de poucos, mas a obrigação de todos. E dentro dessa questão da opção que nós falamos, é justamente isso. É ir contra a minha vontade, o meu querer, o meu desejo. Quantas pessoas que você já ouviu falar, que falam assim, ó, eu não tenho coragem de ir para a obra missionária, eu não tenho coragem de fazer isso, eu não tenho coragem de assumir determinado cargo na igreja. Isso é aquilo que está colocado dentro da opção da pessoa. Quando o Espírito do Senhor chama, quando o Espírito Santo chama essa pessoa, ela é impulsionada a fazer. É como se tivesse alguém empurrando nas suas costas. E ela é impulsionada a fazer essa obra, esse trabalho que o Senhor quer que ela faça. E daí, com pouco tempo, ela toma até gosto por aquilo que ela está fazendo. Porque é o Espírito Santo que conduz essa pessoa, ok? Então nós vemos acontecer isso muito, né? Então vamos lá. Então, dentro dessa questão da punição em relação à recusa sistemática dessa obrigação imposta, ora, pregar o evangelho não é uma opção, mas uma imposição divina. Não é uma imposição da igreja, não é uma imposição do pastor, não é uma imposição do ministério, é uma imposição de Cristo, ok? Então aqui o que essa questão da obrigação nos ensina? Que somos chamados para compartilhar, compartilhar com o mundo os grandes benefícios do cristianismo. Somos chamados para compartilhar os grandes benefícios do cristianismo. Haverá barreiras? Sim. Pode ter certeza, dentro da igreja, fora da igreja, barreiras geográficas, barreiras culturais, barreiras econômicas, barreiras linguísticas, barreiras jurídicas, políticas e também religiosas. Eu estou disponibilizando o PDF que fala sobre a janela 1040, mais de 100 páginas, com todos os dados sobre os 50 países
que sofrem mais perseguição no mundo. Então é só você me chamar no WhatsApp, que eu vou deixar na descrição do vídeo e também na caixinha de diálogo, e você vai entrar em contato comigo, eu vou te enviar, tá bom? Porque aí você vai ver que existem muitas barreiras que são impostas. E lugares como a Coreia do Norte que você nem imagina. Lá no relatório você vai encontrar que lá existe 400 mil cristãos que estão escondidos, fazendo culto em cavernas, em buracos, em locais obscuros. Para quê? Adorando e bendizendo o nome do Senhor. 400 mil, um país que tem pouco mais de 20 milhões de habitantes, Coreia do Norte, ok? Que está no primeiro ranking, ou seja, de 50 países, Coreia do Norte é o primeiro, mas o evangelho não deixou de chegar lá. E o Instituto Portas Abertas, né? Eles fazem um trabalho aí evangelístico, tá bom? Então vamos lá. Então todos nós somos moldados segundo o desafio que iremos enfrentar. Então não diga assim, eu não posso, eu não consigo, eu não vou conseguir. Não. Nós somos moldados de acordo com o desafio que iremos enfrentar. Então isso é fato, não existe um padrão de chamada. Deus capacita cada um conforme aquilo que ele quer. A missão especial, né, imposta para nós, principalmente aqui levando em consideração 1 Coríntios 9,16, que fala sobre Paulo, existe uma missão especial para ele, ok? Não há um padrão de chamada. E há um padrão, há uma missão especial para cada um de nós, e não um padrão universal. Para Paulo, foi pregar aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel, ok? Então, para Paulo, seria impossível fazer outra coisa a não ser pregar o evangelho. Com isso, sem se rebelar diretamente contra Deus. Então, é impossível fazer outra coisa. Por isso que fala, foi-me imposta essa obrigação. Porque é impossível fazer outra coisa a não ser pregar o evangelho sem se rebelar contra Deus. Não poderia deixar de fazer, assim como não poderia parar de respirar. Essa é a ideia de foi-me imposta essa obrigação. Então a questão da imposição é que a ideia ali no grego é aquilo que é fortemente impulsionado. Por isso que eu falei de empurrar as costas. É aquilo que te impulsiona de uma tal maneira que você não consegue resistir. Se você é enfermeiro, se você é médico, você é impulsionado a fazer alguma coisa dentro do seu hospital, dentro da sua empresa, dentro do seu bairro, na sua comunidade, você é impulsionado a fazer algo pelo reino. Então, essa função que ele foi forçado a executar. É por isso que está indo contra o nosso desejo, contra a nossa vontade, independente da circunstância, não é uma opção, mas sim, não é uma opção, mas sim uma imposição, ok? Então nós fechamos, meus irmãos, a penúltima aula do trimestre. Graças a Deus estamos aqui com vocês, crescendo cada dia mais. Então que Deus venha abençoar a vida de vocês, Deus venha abençoar a sua casa, sua família, e fique com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Amém? Fique com Deus.